A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Mais uma vez quero dizer que estou feliz com meu Deus pelo privilégio que tenho de estar compartilhando a sua palavra e também estou feliz com vocês que estão aí do outro lado, acompanhando sempre o nosso programa e com essa vontade, esse desejo de aprender mais sobre a palavra do Senhor. Bem, amados, olha só. Nós estamos estudando atualmente a teologia sistemática, ou as principais doutrinas da Bíblia, ok? E nós começamos com a teontologia, que é a doutrina de Deus. Já fizemos aí 3 estudos, hoje será o 4º estudo sobre a teontologia, a doutrina de Deus. E certamente Deus falará muito conosco por meio da sua palavra. Nós estamos assim dispostos a ensinar a palavra de Deus. Vivemos em um mundo em que muitas pessoas maravilhosas, porque Deus não faz ninguém que não seja maravilhoso, estão assim pregando a palavra de forma equivocada, ou por ignorância ou por má fé. Mas enfim, o nosso objetivo é tentar compartilhar aquilo que de fato a Bíblia ensina sobre cada tema nela proposto. E o nosso objetivo é que você, assim, através da teologia sistemática ou das principais doutrinas da Bíblia, que você possa estar aprendendo mais sobre Deus por meio dessa matéria, teontologia, que significa a doutrina de Deus. Então, quem é Deus, segundo a sua palavra? É a palavra quem tem que nos dizer quem é Deus, amém? E não devemos dizer quem é Deus por meio de experiências subjetivas e coisas desse tipo. Eu quero, assim, compartilhar com vocês os nossos contatos, tá ok? Os meus números de telefone são 0 operadora 75 9151 6907 ou 0 operadora 75 8217 6157. Inclusive o nosso TIM, o 9151 6907 é também o WhatsApp, ok? E o nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Então se você quiser também falar conosco aí por meio do Face, o meu Facebook é Emerson Dantas de Roberta e o Face da minha esposa é Roberta Mascarenhas, ok? Muito bem, então aí você já tem os nossos números de telefone, os nossos Facebooks e o nosso e-mail que é er_dantas@hotmail.com er_dantas@hotmail.com. Eu quero mandar um abraço todo especial aos irmãos aí da IBAB, da Igreja Batista Abba, é a nossa igreja aqui em Feira de Santana. Um abraço todo especial a cada membro, a cada congregado e visitante da nossa igreja. Um abraço especial também aos nossos alunos da UniID, Universidade ID. Um abraço a todos vocês aí. Alunos não, estudantes, não é verdade? Aluno não tem luz. Estudante, aos estudantes da UniID, sobretudo a turma que está conosco atualmente, um grande abraço para vocês, em nome de Jesus. Amados, eu quero assim convidá-los a que participem de um evento no próximo sábado, que vai acontecer na Igreja Batista do Sobradinho, e o título do evento é Cantando Logos. O evento é organizado pelo nosso querido irmão Paulo Maia, e nesse evento estaremos cultuando a Deus com músicas compostas pelo Grupo Logos, pelo nosso querido Paulo César, e estarão presentes ali o cantor Jefferson Silva, também o cantor Luiz Magalhães, o Fredson também, que foi da banda Fórum. O pastor Emerson Dantas estará cantando, além de outras pessoas, e você é o nosso convidado para estar conosco. Igreja Batista do Sobradinho, aqui em Feira de Santana, próximo sábado, às 19h30, 7h30 da noite. A Igreja Batista do Sobradinho fica literalmente de frente onde acontece a feirinha do Sobradinho, e você vai estar conosco, vai ser uma bênção, tá? Tem pessoas até fazendo caravana, eu até já contactei com o pessoal do Grupo Logos, eles respostaram para nós, estão felizes com esse evento, e é para a glória de Deus, estaremos interpretando essas músicas tão importantes para nós, em nome de Jesus, amém? Mas vamos dar prosseguimento aqui. Eu quero assim antes compartilhar o endereço da nossa igreja. A IBAB, ou Igreja Batista Abba, fica na rua Porto Seguro, número 445, aqui em Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança. E você é o meu convidado, a minha convidada, para participar das nossas programações. Às quintas-feiras, 7h30 da noite, nós temos o culto de doutrina, que tem sido muito edificante. Às sextas-feiras à noite,
às 8 horas da noite, nós temos o culto de oração, né, dirigido pelo irmão Adail, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Nós temos ainda, aos domingos, 10 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, com a nossa revistinha, né, abençoada, que tem assim nos ensinado tanta coisa da palavra de Deus. E domingo à noite nós temos o nosso culto da família. Tem sido uma bênção. Inclusive, domingo passado, esteve pregando em nossa igreja o irmão Wellington, ali da Igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras, um jovem pregador, assim, uma palavra abençoada. E também um testemunho do evangelista Márcio, ele que nós evangelizamos há tanto tempo, uma pessoa envolvida com drogas, uma pessoa que usava drogas, vendia drogas. Hoje é um evangelista, está no Rio de Janeiro, empregado com a sua família, fazendo a obra de Deus. E isso é uma maravilha, porque Deus, ele salva, ele cura e ele liberta. Amém? Lembrando que o próximo domingo agora, depois da escola bíblica dominical, teremos a nossa refeição do amor. É quando a nossa igreja se reúne em torno da mesa, cada um leva as suas panelas e juntamos as nossas panelas para comermos juntos e para desfrutarmos dessa coinonia, dessa unidade em Cristo. Amém? Muito bem, amados. Olha, eu já estou pronto para começar aqui o nosso estudo. Você também? Então, glória a Deus. Então, se estamos prontos, apertemos os cintos, porque o programa Abapai está no ar. Bem, nós estamos estudando teologia sistemática, teontologia, ou as principais doutrinas da Bíblia, e estudando especificamente Deus. E agora eu vou compartilhar com você esse bonito slide que já está aqui. Temos aí uma figura em que podemos, assim, começar a falar do nosso estudo de hoje. Teologia sistemática, a teontologia, doutrina de Deus. E nesse slide aí, nós temos aí à direita esse ancião aí de cabelos brancos e barba branca, que representa o Deus Pai. Nós temos à esquerda, não é, o Deus Filho, que é Jesus aí com a cruz, e nós temos no centro uma pomba representando o Espírito Santo. Então, nós iremos falar hoje sobre o Deus Trino. Estamos estudando Deus e hoje nós vamos estudar o fato de que Deus é um só, mas composto de 3 pessoas. E esta ilustração serve para que nós possamos, assim, absorver melhor este ensinamento da triunidade de Deus, ou o ensinamento da trindade. Deus é uma pessoa só, composta de 3 pessoas, e aí você pode perceber o Pai, o Filho e o Espírito Santo representado pela pomba, ok? Muito bem. Vamos ao nosso próximo slide, ainda teontologia, a doutrina de Deus, e vamos lembrar que estudamos aí, no nosso primeiro estudo, a existência de Deus. O segundo estudo, a natureza de Deus. O terceiro estudo, os atributos de Deus. E hoje o nosso quarto e último estudo de teontologia, que é o Deus Trino. Vamos ao próximo slide. Aí está o esboço do que nós compartilharemos hoje. Primeiro, a doutrina declarada, ou seja, a doutrina da Trindade é declarada. A doutrina definida, a doutrina da Trindade definida. Depois, a doutrina da Trindade provada, A, tanto no Antigo Testamento, B, quanto no Novo Testamento. E quarto, a doutrina ilustrada. A natureza ilustra a doutrina da Trindade, a personalidade humana ilustra a teologia da Trindade e o relacionamento também serve para ilustrar a triunidade de Deus. Esse próximo slide você percebe aí uma foto maravilhosa e temos aí em cima o Deus Trino em Mateus 3,16. E o que é que está lá em Mateus 3,16? É quando lá registra que, na ocasião do batismo de Jesus, podemos ali perceber a trindade ou a triunidade de Deus. O Deus Pai é percebido por meio da voz que emana dos céus. Esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Deus Filho está aí na pessoa de Jesus, que estava sendo batizado no Rio Jordão, na ocasião, pelo seu primo João Batista. E o Espírito Santo que desce em forma corpórea de pomba. Então esse é um dos textos neotestamentários ou do Novo Testamento em que nós conseguimos perceber a triunidade de Deus. Ele é um só, mas composto de 3 pessoas. Amém? Muito bem. Vamos prosseguir com o nosso estudo? Vamos lá. O Deus Trino, a doutrina declarada. Vamos ao primeiro ponto. A doutrina da Trindade ou da Triunidade é declarada na Bíblia. E esse slide nos diz assim: a unidade divina é uma unidade composta. E que nesta unidade há realmente 3 pessoas distintas.
cada uma das quais é a divindade e que, no entanto, cada uma está sumamente consciente das outras duas. E aí o próximo ponto diz: não é o caso de haver três deuses, todos três independentes e de existência própria. Então, vamos estudar aqui agora a triunidade de Deus e já percebemos logo de cara que Deus ele é uma pessoa só composta de três pessoas. Mas não significa dizer que são três deuses de maneira nenhuma, ok? É um Deus só composto de três pessoas. Esse é o mistério da Trindade ou da Triunidade. Vamos ao próximo slide. Ainda a doutrina declarada e diz assim: o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Aí são alguns dos atributos de cada uma das pessoas da Trindade. E o segundo ponto diz: é verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. É uma expressão teológica que surgiu no segundo século para descrever a divindade. Algumas pessoas, elas comentam: essa coisa de trindade está errado, e essa palavra não está na Bíblia. Tudo bem, essa palavra não está na Bíblia. Mas foi uma palavra criada aqui no segundo século exatamente para nominar essa especificidade do nosso Deus. É uma pessoa só composta de três pessoas. Temos também outras palavras que nós utilizamos na teologia que não estão lá na Bíblia. Por exemplo, onipotente, onisciente, onipresente. São expressões relacionadas a Deus que não estão na Bíblia, mas não deixam de ser verdade. É como o próprio Meyer Pirma, que é o escritor desse livro, do qual nós lançamos mão para poder fazermos esse estudo para vocês, o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pirma, editora Vida. Ele, se eu não me engano, ele quem fala em um dos seus comentários que muito antes de nós existirmos, os planetas já existiam. E depois nós os nominamos: Saturno, Marte, Júpiter e por aí vai. E eles não se descaracterizaram pelo fato de nós termos dado um nome para eles. Amém? Muito bem. Vamos ao próximo slide. A doutrina definida. Vamos assim definir a questão da doutrina. Por exemplo, triunidade ou trindade não tem nada a ver com triteísmo. Nós sabemos que muitas pessoas elas creem no triteísmo. E isso existe ao longo dos séculos. E o que é o triteísmo? Três deuses. Triteísmo significa três deuses. Então, o nosso Deus não é um Deus triteísta, ou seja, não é um Deus, não são três deuses na verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses. Eles juntos são uma só pessoa. Amém? É um só Deus composto de três pessoas. Então, três pessoas. Então, a Trindade não tem nada a ver com o triteísmo. Porque nós não temos três deuses, temos um só composto de três pessoas. Nós temos ainda uma outra teoria que não condiz com o que é a Trindade, que vem do sabelianismo, doutrina do bispo Sabélio, que ensinou que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente três aspectos ou manifestações de Deus. Ou seja, o triteísmo diz que existem três deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já o sabelianismo já vai ensinar que, na verdade, existe três aspectos ou manifestações de Deus. Logo essas três pessoas não são pessoas, são apenas manifestações de uma só pessoa. E isso também não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. E por fim, assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um só Senhor. Você compreende isso? Muito bem. Então, Deus, ele não é, na verdade, a triunidade não é composta de três deuses, e também a triunidade não é composta de manifestações de Deus, mas Deus, ele é uma pessoa só, composta de três pessoas. Isso é a doutrina da Trindade. Nós vamos procurar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, a gente vai ver isso, e a gente vai perceber que tanto as línguas maternas, o hebraico, o grego, elas sugerem isso, que Deus é uma pessoa composta de três pessoas. Ok? Muito bem. Vamos ao nosso próximo slide. A doutrina da Trindade concerne a natureza íntima da Trindade e só pode ser conhecida por meio de revelação das Escrituras. Então, a doutrina da Trindade é algo que a gente só pode conhecer de fato se estudarmos a Bíblia Sagrada. É por meio do estudo da Bíblia Sagrada que nós podemos conhecer melhor essa doutrina, a doutrina da Trindade. Letra A, o Antigo Testamento. Vamos ver que a doutrina da Trindade é provada no Antigo Testamento. E aqui esse ponto nos diz assim, letra A, o Antigo Testamento. Não ensina clara e diretamente sobre a Trindade.
E a razão é evidente. No mundo onde o culto de muitos deuses era comum, tornava-se necessário acentuar em Israel a verdade de que Deus é um e de que não havia outro além dele. Ou seja, no Antigo Testamento era muito comum o politeísmo, ou seja, as pessoas adoravam a vários deuses. E Deus, que é um só, composto de 3 pessoas, ele não queria ser confundido também com essa realidade do politeísmo. Então, Deus ficou mais conhecido como o Deus único. Muito embora, vamos perceber aqui depois que algumas palavras em hebraico, elas são palavras que apontam para o plural, para uma unidade composta, ok? Então é por isso que não percebemos assim Deus conhecido como Deus Trino no Antigo Testamento, exatamente para que ele não fosse confundido com aquele politeísmo que existia naquela época. Muito bem, vamos ao nosso próximo slide. Ponto 3. A doutrina provada. Muito embora essa doutrina não fosse explicitamente mencionada, sua origem pode ser vista no Antigo Testamento. Sempre que um hebreu pronunciava o nome de Deus, Elohim, ele estava realmente dizendo deuses, pois a palavra é plural. É o que nós falamos anteriormente, não é? Então existia o politeísmo no Antigo Testamento. Deus não quis ser conhecido como Deus Trino para que as pessoas não o confundissem, muito embora algumas palavras já denunciassem essa realidade de que Deus é um só, mas composto de 3 pessoas. É o mistério da Trindade. Vamos ao próximo slide que diz: Paulo insistia que não ensinava outra coisa senão aquelas que se encontravam na lei e nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento. Nunca cessou de crer na unidade de Deus, como lhe fora ensinada desde a sua mocidade, como está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, e que nos diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes gregos da cidade de Corinto, ele fala assim neste versículo: quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Amém? Então, Paulo está deixando bem claro aqui que o conhecimento que ele tinha e que também existia por consequência do que ele aprendera no Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, ele deixa bem claro que Deus, ele é um só. Como ele diz aqui, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Paulo, nesse texto, nesse versículo, ele vai deixar bem claro que Deus, ele é uma só pessoa. Lembram de Errad e Ahid? Palavras hebraicas que apontam para o Deus único, mas que ao mesmo tempo é um Deus composto de 3 pessoas? Muito bem. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar que Deus, ele é único, apontando para a figura de Deus, uma só pessoa. Aqui esse slide já diz assim: no entanto, pregava a divindade de Cristo. 1 Timóteo 3,16. Paulo dizia o seguinte: olha, só existe um Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, Jesus Cristo é Deus. E aqui em 1 Timóteo 3,16, ele escrevendo a sua cartinha a seu filho na fé, jovem pastor Timóteo, ele vai dizer assim para Timóteo: e, sem dúvida alguma, Timóteo, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, se referindo a Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então o apóstolo Paulo está aqui compartilhando com Timóteo o fato de que Jesus é Deus. Mas se ele falou que só existe um Deus, como é que agora ele diz que Jesus é Deus? Exatamente porque estamos caminhando para o fato de que Paulo cria que Deus, ele é Deus Trino. Um só Deus composto de 3 pessoas. E Jesus, ele também é Deus. Infelizmente, há pessoas maravilhosas que negam a divindade de Jesus, dizem que ele foi apenas um grande profeta, mas se nós fizermos um estudo acurado na Bíblia, vamos perceber que Jesus é Deus. Amém? Muito bem. O próximo ponto nos diz assim: e a personalidade do Espírito Santo. Efésios 4:30. O apóstolo Paulo, escrevendo essa cartinha aos cristãos de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aí. Algumas pessoas maravilhosas também dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa e muito menos Deus, que o Espírito Santo não é Deus. A Bíblia deixa bem claro, inclusive nessa passagem, que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é Deus. E aqui diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma força ativa
não se entristeceria, como algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, é uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa e ele se entristece também. Está aqui no texto, no qual foste selados para o dia da redenção. Olha só, o Espírito Santo que nos sela. Para que serve o selo? Para garantir a inviolabilidade de uma determinada carta e por aí vai, não é verdade? Muito bem, então o Espírito Santo em nós, ele garante a nossa inviolabilidade por parte de Satanás, seus demônios, o mundo, a carne e o velho homem. Você entende isso? Muito bem. O terceiro ponto nos diz assim: e inclui as três pessoas juntas na bênção apostólica. Segundo aos Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo, quando impetra a bênção apostólica, ele vai abençoar em nome das três pessoas da divindade. E ele fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, o apóstolo Paulo cria em um só Deus, mas ele cria em um só Deus que era composto de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim, deuses, ou seja, um Deus composto de três pessoas. Amém, amados? Maravilha. Vamos avançar? Ponto 3 ainda, a doutrina provada. Não é? A doutrina provada. Vamos ver que a doutrina da Trindade, ela é provada pela Bíblia, tá? Vamos ver aqui. Ponto 1, o Pai. Isaías, que foi um profeta maior, capítulo 63, versículo 16, ele diz lá: mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então, percebemos que o Deus Pai, ele é mencionado no Antigo Testamento. O Deus Pai é mencionado no Antigo Testamento, é uma das pessoas da Trindade, ok? Vamos ao ponto 2 agora? Vamos lá. Ponto 2, o Filho de Jeová, ou Yahvé, ou Javé, não é? Salmos, também tem uma passagem sobre isso, mas vamos aqui chamar a atenção para Provérbios, capítulo 30, versículo 4, que diz assim, o Salomão, escrevendo os Provérbios, ele vai revelar o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. Então o Salomão aqui, ele está deixando bem claro que Deus, ele é o Todo-Poderoso e que ele tem um filho. E esse filho de Deus aponta para quem? Aponta para Jesus. Amém, amados? Então esse é um versículo que também fala sobre Jesus. O Filho de Deus, que também é Deus e tem a mesma substância. Amém? A mesma substância do Pai, como está lá naquele versículo que diz, né? Quando Cristo ele vai ascender aos céus, ali no Monte das Oliveiras, ele fala: olha, eu irei, mas vos deixarei outro Consolador. Se referindo a quem? Ao Espírito Santo, que a gente vai ver aqui agora, né? Cristo fala: eu irei, mas deixarei halos parakletos, ou alos parakletos. E alos é uma palavra que significa outra pessoa da mesma substância, outra pessoa do mesmo valor, outra pessoa do mesmo cacife, ou seja, uma outra pessoa idêntica. O grego tem pelo menos duas palavras para determinar outro, que seria alos ou halos, e a outra palavra é héteros. Jesus não fala: eu irei, mas vos deixarei héteros parakletos, ou seja, uma outra pessoa diferente de mim, inferior a mim. Não, Jesus não fala isso. Ele fala: eu irei e vos deixarei alos ou halos parakletos. Irei, mas deixarei uma outra pessoa idêntica a mim, semelhante a mim, da mesma substância. Amém, queridos? Vamos concluir isso aqui mais uma vez. O Espírito Santo, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E assim nos diz a palavra do Senhor: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha só, segundo os estudiosos aí, apesar das divergências, né, Moisés, ele escreveu o Pentateuco, Gênesis, que é o livro dos princípios, teoricamente fora escrito por Moisés, e aqui Moisés registra da parte de Deus o fato de que lá no momento da criação, o Espírito Santo de Deus, como uma galinha, né, ele chocava a criação.
a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Halos Parakletos, o outro Consolador, o outro advogado, o outro cuidador. Amém, amados? Letra B. Agora vamos perceber que a doutrina é provada não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Vamos lá? E assim diz o Novo Testamento, letra B. Os cristãos primitivos mantinham como um dos fundamentos da fé o fato da unidade de Deus. Os cristãos da igreja primitiva, ou seja, do primeiro século da nossa era, eles mantinham como um dos fundamentos da fé o fato da unidade de Deus. Deus é único. Mas muito embora eles considerassem que Deus ele era único, eles também criam que Deus era composto de 3 pessoas. Olha o mistério da Trindade. Vamos aqui ao nosso próximo slide. Os escritores do Novo Testamento, ao referirem-se a Jesus, usaram uma linguagem que indicava reconhecerem a Jesus como sendo sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre, como está em Romanos, capítulo 9, versículo 5, escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na capital do mundo da época, não é? O Império Romano, a cidade de Roma. E o versículo 5 diz assim: de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre Jesus? Que Jesus, ele é Deus bendito. Então o apóstolo Paulo, mais uma vez, deixa bem claro que ele cria na Trindade. Existe um só Deus, mas ele é Elohim, ou seja, ele é composto de 3 pessoas. E Jesus, para o apóstolo Paulo, era Deus. Amém? Era e é Deus. Vamos ao próximo slide, em nome de Jesus? O mesmo se verifica em relação a Deus e ao Espírito. Os primitivos cristãos criam que o Espírito Santo era um ser com o qual podiam ter comunhão. E, diante desses fatos, a única conclusão a que se podia chegar era a seguinte: que havia na divindade uma verdadeira, embora misteriosa, distinção de personalidades. Distinção que se tornou manifesta na obra divina para redimir o homem. Então, os cristãos da igreja primitiva, eles criam na triunidade. Eles criam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o único Deus. Ok? Vamos avançar? Vamos lá. Esse próximo ponto diz: várias passagens do Novo Testamento mencionam as 3 pessoas divinas. Vamos lá, Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus, ou Levi, ele registra uma das últimas palavras de Jesus para os seus 11 talmidim. Judas já estava morto porque havia se suicidado. E no Monte das Oliveiras, antes de ascender aos céus, Jesus ele deixa a grande comissão da igreja, uma ordem, e em meio a essa ordem que ele dá, ele deixa bem claro: olha, batizem, é uma das ordenanças, das 2 ordenanças da igreja. Tem a ordenança do batismo e da ceia, a celebração da ceia. E aqui ele fala sobre a ordenança do batismo. Ele fala: olha, quando vocês, o próprio Jesus é quem fala, quando vocês batizarem alguém, batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que não era tão claro no Antigo Testamento, agora Jesus faz questão de que fique bem claro no Novo Testamento. Porque Deus, ele é uma só pessoa composta de 3 pessoas. Amém? Muito bem. João, no seu Evangelho, capítulo 14, 16, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Olha que maravilha. Ele vos deixará o quê? Outro ajudador. Foi o que nós falamos. Halos Parakletos. Outro ajudador, outro consolador, outro advogado. Igualzinho a mim, Jesus falou. Ok? Então aqui mostra, Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa tão poderosa quanto ele, tão divina quanto ele. Amém? E segundo aos Coríntios 13, 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É a bênção apostólica, mais uma vez, abençoando, não apenas em nome do Deus Pai, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ao próximo slide. E aqui eu quero ler esta passagem aqui. E quem escreveu foi o Dr. Peter Green. Assim escreve o Dr. Peter Green: suponhamos que houvesse um ser, uma espécie de anjo ou visitante do planeta Marte,
que nunca tivesse visto nenhum ser vivo. Quão difícil seria para ele compreender o fato do crescimento. Poderia talvez compreender que uma coisa pudesse aumentar de volume, por assim dizer, por acréscimo. Como um montão de pedras se torna sempre maior ao serem nele colocados outras pedras. Mas teria dificuldade, ou seja, esse alienígena, vamos colocar assim, teria dificuldade em compreender como uma coisa pudesse crescer, por assim dizer, de dentro e por si mesmo. A ideia de crescimento seria para ele uma coisa muito difícil de ser compreendida. E se ele fosse orgulhoso, impaciente e sem vontade de aprender, é quase certo que não a entenderia. Então, o que é que o Meyer Pearman, fazendo alusão a essa palavra aqui do Dr. Peter Green, o que é que ele está querendo dizer para nós? Que se um alienígena viesse para cá, para a Terra, certamente ele teria dificuldade de compreender algumas coisas, como certamente nós teríamos dificuldade de compreender algumas coisas se fôssemos aí para algum país, algum planeta, onde supostamente houvesse um ser extraterrestre, enfim, tá? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas se fôssemos certamente para um outro planeta com seres extraterrestres, certamente iríamos... se é que eles existem, né? Enfim, iríamos ter dificuldade de compreender algumas coisas. Assim como também eles teriam dificuldade de compreender algumas coisas se viessem para cá. Você entende? E uma das coisas que talvez eles tivessem dificuldade de entender, segundo a suposição aqui, é o crescimento do ser humano, que nasce tão pequenininho e se torna tão grande, não é verdade? Da mesma forma é a Trindade. Algumas pessoas, como sugere aqui o Dr. Peter Green, algumas pessoas não compreendem a doutrina da Trindade ou porque são orgulhosas, ou porque são impacientes, ou porque não têm vontade de aprender. Mas se nós formos fazer um exame das Escrituras, um exame sério, responsável, perceberemos que a doutrina da Trindade tem fundamento bíblico, ok? E dizemos o que está na palavra, não aquilo que nós achamos. Muito bem. Vamos lá para o nosso próximo slide. E o nosso próximo slide nos fala assim. Ponto 4, a doutrina ilustrada. A doutrina ilustrada. E aqui esse ponto fala sobre ilustrações. Temos aí 3 ilustrações. Por exemplo, a natureza proporciona muitas analogias. Ou seja, a natureza, ela pode assim fornecer ilustrações sobre a doutrina da Trindade. Por exemplo, a água é uma, mas está também conhecida sob 3 formas: água, gelo e vapor. Ou seja, a natureza nos ajuda a compreender a Trindade. Porque a água é uma só, mas você pode conhecer a água no estado sólido, quando está em forma de cubo de gelo, no estado líquido, quando a gente bebe a água, e no estado gasoso, quando destampamos de repente uma panela que está no fogo com a água fervente. Então a água é uma só, mas pode ser conhecida no estado sólido, líquido e gasoso. E eu diria mais, a água no estado líquido seria como Deus Pai, que se revelara assim, mais abertamente no Antigo Testamento, principalmente a Moisés, ali na sarça ardente, não é verdade? Deus ali estava com a água no estado líquido, porque as pessoas podiam ouvir a sua voz, podiam ver manifestações suas, a exemplo do que aconteceria com Moisés, como eu falei. Mas depois veio o Deus Filho, que é como a água no estado sólido. Se você chegar, abrir a sua geladeira e chegar lá no freezer e pegar a cuba de gelo, você vai ali tirar aqueles cubos ali de gelo e você vai perceber que a água ali está empedrada. E ali, naquele estado, você tem condições de segurar a água, de apertar a água e de até arremessar a água. Não é verdade? Porque ela está no estado sólido. A água no estado sólido aqui, eu quero dizer que representa Jesus, o Deus que a humanidade pôde vir e tocar. O Deus homem que veio e tabernaculou, viveu no meio de nós. E temos a água no estado gasoso. Quando você destampa a panela, você percebe os gases subindo, não é? Ali é a água que está evaporando. Eu posso comparar o vapor com o Espírito Santo, que está hoje no nosso meio. Não vemos, não é? Não tocamos, mas assim como o vento, nós o sentimos. E sabemos que Ele está conosco. O Espírito de Deus está conosco. Então, a natureza nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a Trindade de Deus, a Triunidade de Deus. Ponto B. A personalidade humana também nos ajuda a compreender a Trindade ou a Triunidade. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é um. No entanto, tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. Você entende isto? Então,
nós podemos compreender por meio da personalidade humana que é possível acreditar na trindade, na triunidade. Porque o homem ele tem um corpo físico, mas ele tem uma alma, não é? Isso aí é um pouco polêmico esse tema, a gente vai estudar lá adiante, quando a gente estudar a antropologia, para estudar o que é alma, corpo, espírito, enfim. Mas podemos compreender que o homem tem um corpo físico, que o homem também tem sentimentos, que nós chamamos de alma, psique, e o homem tem um espírito, que é o que ele é de fato, que está imbricado, está indiluivelmente associado com a alma, o espírito e a alma, não é verdade? E dessa forma podemos compreender um pouco mais também a trindade. Agora, a letra C. Nosso governo é um, mas é constituído de 3 poderes. Olha só, que maravilha. Até o governo serve para ilustrar a trindade. Quais são os 3 poderes? Existe um poder legislativo. O nosso Brasil é uma república democrática, não é? Enfim. E tem pelo menos 3 poderes, como organizou Montesquieu, não é? Um sociólogo francês, se eu não me engano, não é? E os 3 poderes são quais? Poder legislativo, que vem de legislar, fazer leis, criar leis. Poder judiciário, aquele que julga, não é? Julga a cada cidadão, cada pessoa física ou jurídica se estão se submetendo às leis que foram criadas para o benefício comum. E temos o poder executivo, que é aquele que coloca em prática aquilo que as leis elas dizem que deve ser feito. Então, até os nossos 3 poderes servem para nós compreendermos. O Brasil tem um poder só, mas composto de 3 poderes. Legislativo, judiciário e executivo. A democracia, não é? A democracia, o Brasil é um país democrático, mas que essa democracia é composta de 3 leis, de 3 poderes. Poder legislativo, judiciário e executivo. Amém, amados? Eu creio que você está compreendendo aí, de forma racional e bíblica, quem é Deus. Amém? Muito bem. Vamos avançar? Vamos lá. Quero encerrar agora já dizendo que o nosso próximo estudo é angelologia. Angelologia. A doutrina dos anjos. A doutrina dos anjos. E vocês percebem aí nesse slide bonito 2 ilustrações. Do lado esquerdo, nós temos os anjos obedientes. Aqueles anjos que na ocasião da rebelião de Lúcifer, eles permaneceram com Deus. Nós sabemos que Lúcifer se rebelou contra Deus, ele foi expulso dos céus, mas ele levou consigo 1/3 de anjos que passaram a ser chamados demônios, como ele mesmo, Lúcifer, passou a ser chamado Satanás. Ok? Então nós temos aí, no lado esquerdo, os anjos obedientes. Os anjos que não saíram dos céus na ocasião em que Satanás ele é precipitado com os seus demônios. E à direita nós temos anjos que simbolizam, no caso, os anjos que foram lançados para fora do céu. Os anjos decaídos, que passaram a ser chamados de demônios. Então, nós estamos estudando teologia sistemática. O próprio nome sugere, não é? Conhecimento de Deus de forma organizada, sistematizada. Né? Já explicamos isso na primeira aula. Teologia é uma palavra grega composta, composta de theos, que é Deus, e logos, que é conhecimento. Então, teologia, conhecimento de Deus, ou doutrina de Deus, ou estudo de Deus. E sistemática. Sistemática vem de quê? De sistematizar, de organizar. Então, a teologia é uma ciência, e como qualquer ciência tem várias matérias, uma das matérias da teologia é a teologia sistemática, que procura estudar Deus de forma organizada. E a teologia sistemática procura estudar as principais doutrinas da Bíblia. Então, quais são elas? A gente está vendo aqui. Tem ontologia, que é a doutrina de Deus. Depois veremos cristologia, especificamente sobre Jesus. Soteriologia, que é a doutrina da salvação ligada a Jesus. Veremos pneumatologia, especificamente o Espírito Santo. Veremos antropologia, falando sobre o homem, que é o homem segundo a Bíblia. Temos também eclesiologia, não é? Que vem do grego eclesia, igreja, o que é igreja segundo a Bíblia. Temos também, por exemplo, escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então, a teologia tem essa matéria, a teologia sistemática, e na teologia sistemática estudamos as principais doutrinas da Bíblia de forma organizada, ok? São as principais, porque a Bíblia tem centenas de temas a serem estudados. Mas a teologia sistemática se propõe a nos ensinar
pelo menos, o que é que a Bíblia diz sobre as principais doutrinas. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o homem, a salvação, o pecado, a igreja e por aí vai. Amém? E hoje nós encerramos aí o primeiro tópico dessa matéria teologia sistemática, que é teontologia ou doutrina de Deus. Ok? Então, teontó que pressupõe teos, Deus, e logia, que é conhecimento, conhecimento de Deus. E nós estudamos aqui Deus único, mas composto de 3 pessoas, ok? Composto de 3 pessoas. E percebemos que esse Deus, ele não são 3 deuses, é um só Deus, composto de 3 pessoas, e também não são 3 manifestações de um só Deus. Na verdade, é um Deus composto de 3 pessoas. E a nossa próxima aula vai ser sobre angelologia. Então, quem são os anjos segundo a Bíblia? Quem são os anjos segundo a Bíblia? Nós, cristãos, nós evangélicos, nós, sobretudo, das igrejas chamadas históricas, não é? Nós nos atemos totalmente ao que a Bíblia diz. Nada do que nós professamos parte de experiências subjetivas, ok? Tudo do que nós professamos parte da Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa bússola, como alguns dizem, é o nosso GPS, trazendo para os dias de hoje, não é verdade? Então, ela é a nossa única regra de fé e prática, ela é o nosso GPS, é ela quem diz aquilo em que acreditamos. E Deus está revelado na Bíblia a partir da sua auto-manifestação. Tudo que sabemos sobre Deus foi Ele quem nos quis dizer. E isso foi registrado por mais ou menos 40 pessoas ao longo de 1.500 a 3.000 anos, segundo algumas pessoas colocam. Isso tudo está na palavra de Deus. E quando formos falar alguma coisa sobre Deus, ou coisas relacionadas a Ele, devemos falar subalternos ao que a Bíblia diz. E o objetivo do pastor Emerson Dantas aqui é estar sempre trazendo a palavra de Deus, é sempre estar trazendo a palavra da Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre determinado tema? E aí, desta forma, nós não incorremos na possibilidade de pregar heresias, ou seja, de pregar aquilo que a Bíblia não quer dizer, ok? Então, são séculos e séculos de estudo teológico que as igrejas históricas têm, apesar de divergirmos em alguns pontos periféricos, mas existem os pontos centrais, não é? Sobre os quais nós nos debruçamos, compreendemos da mesma forma e concordamos, ok? E aquilo que é periférico, não interfere na salvação. Você entende isto? Muito bem. Bem, já estou chegando ao final do nosso programa. O meu desejo é que vocês realmente tenham sido edificados. O meu desejo é que vocês realmente tenham sido, assim, esclarecidos. E o meu desejo é que vocês continuem com essa fome e com essa sede de conhecer mais sobre Deus, esse Deus maravilhoso. E não perca os nossos estudos, porque eu vou dizer para você, desde o início desse estudo até o fim, a gente vai ver muita coisa interessante, muita coisa extremamente importante para que a nossa espiritualidade seja baseada na palavra de Deus, seja uma espiritualidade madura, sem fundamentalismo, sem extremismos, não é verdade? Uma espiritualidade madura, concreta, baseada na palavra. Então, se você começou desde o início com a gente aqui, teve o estudo do Sermão da Montanha, que foi uma bênção, né? Mas se você também pegou esse estudo desde o início, não desista, vá até o fim. Porque quando terminar teologia sistemática, a sua visão de Bíblia, a sua visão de mundo, realmente vai estar mudada. Porque você vai estar aprendendo de Deus a partir do que Ele mesmo revelou, por meio da sua própria palavra. Amém? Muito bem. Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês aqui os nossos contatos, os meus números de telefone. 0 operadora 75 9151 6907 ou 0 operadora 75 8217 6157. Temos também o nosso Facebook, Emerson Dantas de Roberta, ok? E o Facebook de minha esposa, Roberta Mascarenhas. E também o meu e-mail, er_dantas@hotmail.com. E aí você pode entrar em contato conosco, você pode de repente nos convidar para estarmos pregando na sua igreja. Nós falamos muito para casais, falamos para a família, falamos para jovens, tá? Falamos também muito sobre a área de sexualidade.
e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você vai nos convidar, estaremos indo, temos nossos DVDs, ok? Temos os nossos DVDs, podemos levar os DVDs e você vai ser abençoado, você vai ser edificado para a glória de Deus. Mais uma vez, lembrando do próximo sábado, quando estaremos na Igreja Batista do Sobradinho, no evento Cantando Logos. E ali estaremos assim, louvando a Deus, ouvindo aquelas músicas do Logos, músicas fantásticas. É como eu digo, são sermões cantados. São pregações musicadas, né? Em uma época que a gente ouve tanta coisa aí que precisa ser repensada, até em músicas evangélicas, nós precisamos parar para ouvir boa música. Música que fala da Bíblia, de pessoas que compõem segundo a palavra de Deus. E o Grupo Logos é um grupo maravilhoso porque sempre trabalhou desta forma, cantando a palavra. Então não perca, próximo sábado, 7h30 da noite, na Igreja Batista do Sobradinho, cantando Logos. E vão estar presentes ali o cantor Jefferson Silva, o irmão Fredson, o Luiz Magalhães, o pastor Emerson Dantas e outros irmãos e irmãs estarão cantando e você vai sair dali com seu estômago espiritual cheio. Você vai sair dali farto, porque com certeza a palavra vai ser assim servida e nos alimentaremos para a glória do nome do Senhor. Vamos encerrar aqui a nossa programação, tá? Já estamos assim no final e eu quero convidar você para que oremos nesta hora. Vamos orar? Oremos em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, que foi revelada pelo Senhor para nós. E muito obrigado, meu Deus, por homens e mulheres, pessoas que se debruçam sobre esta palavra, estudam a tua palavra, a fim de que nós venhamos a entender aquilo que tu queres falar sobre cada tema, a fim de que não falemos aquilo que achamos que a tua palavra diz, mas para que falemos aquilo que está registrado nela, nos seus 66 livros do Antigo e Novo Testamentos. Continua abençoando, meu Pai, cada internauta, cada telespectador do outro lado que tem nos acompanhado para a glória do teu nome. E que essas pessoas, meu Pai, continuem com fome e sede do Senhor. Que essas pessoas continuem nos acompanhando aqui para a glória do teu nome, aprendendo a tua palavra, para que elas estejam realmente com sua espiritualidade madura, equilibrada, baseada simplesmente nesta palavra que é viva e verdadeira. Deus amado, continua abençoando a TV Monte Sião, continua abençoando o programa Abapai e os demais programas desta TV. E continua abençoando as pessoas que nos acompanham, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, e a Bíblia é a revelação de Jesus. A Bíblia e o Espírito Santo são a maior autoridade sobre Deus em nosso meio, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos profetizando salvação, cura e libertação, meu Pai. E que essas pessoas sejam libertas, sobretudo, da enganação, da religiosidade frívola, meu Deus, daquela pregação equivocada, com ênfases inadequadas, meu Deus, e que elas aprendam a Tua palavra para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora à bênção apostólica. Olha aí a bênção apostólica, não é? Vamos abençoar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como falou o apóstolo Paulo. Vamos lá? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Estou indo, mas na expectativa de que na próxima ocasião estejamos juntos, se assim for a vontade de Deus, ok? Estou indo, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.